Estou então aqui com duas instâncias do Delphi abertas, né? Tenho essa instância aqui que está com o projeto da aplicação cliente aberta e tenho essa outra instância onde eu tenho o meu servidor aqui aberto, né? Fica mais fácil nós trabalharmos dessa forma aqui. Bom, aqui na aplicação cliente eu vou abrir a janela fluxo caixa. Aí está. Fluxo caixa está com dois L's, vamos só arrumar isso daqui. Pronto, fluxo de caixa. É uma janela padrão, parecido com as anteriores, tá? Nós temos aqui a navegação, temos a parte do CRUD, inserção, alteração e exclusão, temos a opção de acionar o filtro, a opção de exportação, impressão e abandonar a janela. Aqui abaixo nós temos a grid principal, onde serão carregados os fluxos de caixa. Aqui nós informamos os campos relacionados à tabela dessa grid, ok? Que é a tabela fluxo caixa. Aqui nós vamos inserir um critério para consulta e aqui acionar o filtro rápido. Quando eu jogo aqui a grid para trás, eu vejo que eu tenho um mestre detalhe. Aqui serão carregados os dados do registro que foi selecionado na grid principal, ou seja, é o fluxo de caixa em si. E aqui nessa grid eu vou ter os detalhes do fluxo. Está vinculado ao fluxo caixa detalhe. Ok? São os detalhes desse cabeçalho aqui. Eu tenho as duas actions padrões de cancelar e salvar e tenho três outras actions aqui. Gerar fluxo de caixa, pegar o realizado e calcular a variação. Bom, nós vamos iniciar o estudo dessa janela aqui do começo. Eu tenho essas três variáveis de início, né? Operação, saber se eu estou inserindo, alterando ou consultando dados. Tem uma variável para o filtro e tem uma variável para a página nas minhas consultas, ok? No form create, né, nós estamos até o momento trabalhando dessa maneira. Precisamos configurar o nosso cliente dataset ou os nossos clientes datasets, tá? Esse primeiro cliente dataset é o cliente dataset do fluxo de caixa. Esse cliente dataset ele vai carregar os dados referentes a essa tabela, né? A tabela fluxo caixa. Tá? Então, eu limpo a definição dos campos e começo a inserir novos campos, né? Nós podemos comparar com os campos que nós temos aqui na tabela. Então, eu tenho um campo ID, ID fluxo caixa período, nome período, aqui eu não tenho nome período, eu vou direto para o nome. Descrição, data inicial, data base e número de períodos. Descrição, data inicial, data base e número de períodos. E o nome período? Que campo é esse aqui? Nome período. Esse é um campo transiente. Se nós analisarmos, eu vou pressionar aqui Ctrl F12 para ver a minha lista de units, tá? Então eu tenho a fluxo caixa VO. Tá? Nessa fluxo caixa VO eu tenho um campo transiente. Ele é transiente porque eu informo aqui, ó, nas anotações, né? Aqui eu tenho o nome do campo, aqui seria o caption dele para aparecer numa grid. Aqui um true false para dizer se é um campo para aparecer na janela de lookup, eu digo que não. E aqui um true, ele pergunta se é transiente, né? Tá? Então eu digo sim, ele é transiente. Então ele não vai aparecer nas consultas de inserção, de alteração, tá? O T2TORM vai saber que não é para nós utilizarmos esse campo nas nossas consultas. E para que eu preciso desse nome do período? Veja, eu vou ter aqui os dados do fluxo de caixa, né? Mas qual é o período dele? É um período diário? É um período mensal? É um período semanal, anual? É importante que o usuário ele já veja qual é o nome do período. Então é esse nome que vai aparecer na minha grid. Tá? Vai aparecer o ID dele e vai aparecer o nome do período também. Para isso que eu estou criando esse campo transiente aqui. Depois então que eu defino os campos do meu cliente dataset,
eu defino o cabeçalho da grid vinculada a esse cliente dataset, tá? Então, para o item 0, ID, para o item 1, ID do período, para o item 2, nome do período, 3, aqui apareceu o nome do orçamento, no caso aqui é nome do fluxo, tá? Nome do fluxo de caixa. Daí vem a descrição, data inicial, data base e o número de períodos. E aqui eu informo a largura das colunas. Então a coluna 4, que é a descrição, eu quero que ela fique com 300, a largura dela. Tá? A coluna 5, que é a data inicial, e a 6, que é a data base, eu gostaria que a largura fosse 150. Tá? Então tudo isso, olha, para configurar aí os dados da grid principal. A grid secundária, eu preciso também configurar os campos referentes ao fluxo de caixa detalhe, que é essa tabelinha aqui. Ó. Então, se nós compararmos os campos, né, nós teremos aqui o ID do fluxo de caixa, o ID da natureza financeira, aí já vem para período, que é esse campo aqui, ó. Só que eu tenho dois campos transientes aqui, é a descrição e a classificação da natureza financeira. Como eu vou mostrar para o usuário a natureza financeira, eu não quero mostrar só o ID. E lá na tabela natureza financeira, eu vou ter a classificação e a descrição. Tá? Então eu quero mostrar esses dois campos no meu grid de detalhe. Tranquilo? Por isso que lá no VO, fluxo caixa detalhe VO, eu tenho esses dois campos transientes. E aí a mesma explicação que eu forneci para o campo transiente do fluxo de caixa cabeçalho. Tá? Tenho então aqui a classificação e a descrição. Meu último item dessa anotação é informando se esse campo ele é transiente. True, né? Sim, ele é um campo transiente. Tá? Então esses campos aqui eles não vão aparecer nas minhas consultas no T2T e ORM. Tranquilo? Quando eu tentar persistir um objeto, ele já sabe que esses dois campos, ele não vai tentar inserir, não vai tentar alterar, tá? Não vai aparecer nesses meus SQLs aí. Depois então que eu defino todos os campos, eu tenho um outro campo, um campo persist. Esse campo ele também não está aqui na minha tabela e ele não aparece no meu VO. Tá? Esse campo ele é apenas um campo de controle, é uma flag, ok? Em alguns momentos eu vou informar persist sim, e se persist for sim, é porque ele deve ser inserido ou alterado no banco de dados. Legal? Basta você saber isso, que você vai entender para que serve esse campo persist. Depois que eu criei o meu cliente dataset, eu configuro então as máscaras para os campos de tipo Fluid, que são esses: o valor orçado, o valor realizado, a taxa da variação e o valor da variação. Terminado de configurar o cliente dataset, eu parto para o cabeçalho da grid, o cabeçalho das colunas da grid, né? Então eu configuro, olha, primeiro é o ID da natureza financeira, daí vem a classificação e a descrição, o período e os valores, né, do valor orçado até o valor da variação. ID fluxo de caixa e persist, eu não quero que essas colunas apareçam na minha grid de detalhe. O que é que eu faço então? As colunas 8, 9 e 10, visible, false, elas não vão aparecer na minha grid, tá? Defino a página para navegação como 0, já verifico a paginação, pego o nome dos campos do cliente dataset do fluxo de caixa e insiro aqui, para depois eu poder fazer aqui os meus filtros, tá? E seto o item desse combo box aqui para 0, então ele já vai ficar no campo ID configurado aqui. Ok, então tudo isso é feito aqui na minha janela principal, aliás, assim que eu crio o formulário, né, já para deixar tudo pronto para ser utilizado. Então configuro as minhas grids, a tela já está praticamente aí configurada, o que não foi feito em tempo de design, foi feito em tempo de execução aqui no método form create, para nós podermos já ficar para o sistema, para a tela ficar preparada para ser utilizada.